Sejam muito bem-vindos, o Hojicast está no ar. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, porque é a primeira vez que eu estou aqui. E hoje eu estou com o médico ginecologista, obstetra e referência em reprodução na cidade de Três Lagoas, que é o Dr. Enéas Cano. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Hojicast, nos nossos estúdios. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre sua especialidade, em que momento você, como especialista em fertilidade, entra aí na vida dos seus pacientes. Olá, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com todos, né, os telespectadores e o grupo todo. Então, como você me disse, eu me chamo Enéas. Já tive muitas brincadeiras com esse me chama Enéas antigamente, que tinha o Enéas candidato. Eu sou formei em 2004. Estamos aí desde 2004 já na militância da ginecologia obstetrícia. Sim. E em 2007, em 2008, a gente fez uma pós em fertilidade. 2008 e 2009. E desde então, eu mudei para Três Lagoas em 2010. E desde então a gente vem militando aí, galgando aos poucos, conquistando as pacientes e tentando facilitar, né? Porque na verdade a gente diz que a gente é um facilitador. Sim. Nesse sonho da maternidade do casal infértil. Então a gente busca fazer um diagnóstico e fazer com que esse casal venha realizar o sonho de ser pai e mãe. Bacana. Então já faz bastante tempo que você está em Três Lagoas. Quando que a Gestare foi inaugurada aqui? 2004? Gestare, não. A Gestare 2008, né? Não. A Gestare aqui em 2010. Final de 2010. Já faz tempo. É que eu morava em Campo Grande. Ah, entendi. Aí você veio para Três Isso, Lagoas. Em 2010, em junho de 2010. Inaugurou a Gestare, Isso. que é onde você atende até hoje, até né? Hoje. Tá certo. Isso. Bom, para quem não sabe, gente, o Dr. Enéas, ele é uma figura constante aqui dentro do nosso portal do Hoje Mais. Então, se você entrar aí na página Seu Negócio, que fica dentro do nosso portal Hoje Mais, você vai encontrar diversos conteúdos, onde a gente tem como principal fonte o Dr. Enéas, certo? Então, são vídeos, são matérias, e nessas matérias a gente trabalha diversos temas voltados para a sua especialidade, né, doutor? Desde infertilidade, sim, endometriose, e, consequentemente, a gente também recebe muitas perguntas voltadas para a área do doutor. E dentre esses temas que a gente recebe, dentre as perguntas que são muito frequentes, estão os tratamentos de alta e baixa complexidade voltados para a fertilidade, né? Então, eu queria que você esclarecesse o que são esses tratamentos e quais são esses tratamentos de alta e baixa complexidade no tratamento da fertilidade. Legal, bom questionamento, Júlia. No primeiro momento, a gente precisa fazer um diagnóstico desse casal, né, que chega para a gente. Sim. Vai depender, a idade influencia bastante, tanto para a mulher como para o homem, mais para a mulher. E aí, uma vez fazendo o diagnóstico, a gente vai para o tratamento, sim, né? E o tratamento que é de baixa e de alta complexidade. Sim. O que seria o tratamento de baixa complexidade? Seria o coito programado, né? Sim. Que é onde a gente estimula a paciente após a menstruação, faz um estímulo, sim, dá uma medicação e programa quando ela vai ter relação com o parceiro, para poder facilitar aquele encontro do óvulo com o espermatozoide. Sim. Outro procedimento de baixa complexidade seria a inseminação, né? O que é a inseminação? O que difere da inseminação do coito programado? A diferença é que a inseminação, a gente também faz um estímulo na paciente no início do ciclo, só que a gente pega aquele preparado, aquele conteúdo seminal e injeta dentro do útero, coisa que não acontece quando faz o coito programado, quando é no coito programado. Mas, então, isso aí resumiria os dois tratamentos de alta complexidade e baixa complexidade. Então, inseminação e coito programado. Entendi. Complexidade. Alta complexidade seria quando a gente, por motivos vários, que tanto pode ter fator masculino como pode ter fator feminino, esse encontro do espermatozoide com o óvulo está impossibilitado. Então, a gente paciente, também no início do ciclo, do período menstrual, né, do primeiro dia, segundo dia da menstruação, e
faz a captação, vamos fazer estímulos hormonais para essa paciente, para recrutar folículos dela, e aí a gente faz a captação desses folículos e faz um encontro, promove um encontro em laboratório com o espermatozoide. Entendi. Aí nesse encontro fecunda, né? Tem um embrião, Sim. e aí esse embrião a gente transfere, que pode ser no mesmo momento, no mesmo ciclo, ou em ciclos, a gente pode congelar e fazer em momentos depois. Então, alta complexidade, fertilização in vitro, o ICSIS e ICSIS, né? Que são 2 procedimentos diferentes, mas na prática é o mesmo. E baixa complexidade de inseminação e coito programado. Entendi. E dentre esses tratamentos que a gente falou, quais deles são realizados hoje na Gestarivita? Na verdade, a gente faz todos, né? A captação, a FIV, na verdade, a gente precisa de laboratório para promover esse encontro do espermatozoide com o óvulo. E a captação, a gente precisa de laboratório, meios de cultura para promover esse encontro. Então, a gente não faz em Três Lagoas, porque nós não temos laboratório. Então, o que a gente faz? A gente prepara o paciente para inseminação e coito programado. Sim. Isso tudo bem, medicação, a gente faz aqui mesmo. Não precisa de um auxílio laboratorial. O paciente não precisa sair daqui. Agora, Entendi. quando a gente vai para a FIV, a gente faz todo o preparo do paciente aqui, o preparo de endométrio ou o preparo da recrutação de folículo. Só que precisa de um laboratório para fazer o meio Sim. de cultura, para promover esse encontro, essa fecundação. Sim, entendi. E nas técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, até que a gravidez seja viabilizada, que eles vivam o sonho da gravidez, por quais processos o casal passa? Então, basicamente aquilo que a gente tinha falado anteriormente. A gente precisa fazer um diagnóstico, né? Então, assim, para a paciente gestar, né, ficar grávida, primeiro a gente depende da idade do casal. Às vezes chega um casal, uma paciente que ela com 35 anos, o casal com 35 anos, ela com endometriose, o marido com fator masculino de questão de espermatozoide, viáveis ou não, móveis ou não. Então, a gente faz todo esse diagnóstico, prepara esse casal, Sim. tentando resolver o problema, tanto masculino quanto feminino, para depois você poder preparar para induzir essa paciente para recrutar folículo. E tem casos, Júlia, que às vezes a paciente não, dependendo da idade, às vezes ela já não tem mais folículo de reserva, ela vai ser uma receptora, ela só vai gestar com um óvulo do espermatozoide do parceiro, né? Sim. E um óvulo de uma doadora. Entendi. Então, assim, depende do caso para a gente falar que fases que elas vão ter que percorrer para até chegar para estar com o bebê no útero, para estar gestando. Bacana, entendeu? entendi. Acho que talvez você pode até responder essa pergunta aqui. Como que é feita a escolha da melhor técnica? Eu acho? Então, legal também, boa pergunta, boa dúvida. Como que é feita a escolha? Vai depender do diagnóstico desse casal, né? Então, às vezes a paciente chega, já tive casos, a paciente fala, não, eu quero fazer uma fertilização. Aí você vai investigar, você vai ver, não precisa de uma fertilização. Resolve-se com um coito programado, porque ela nunca tinha engravidado e achava que ela tinha que ir direto para uma fertilização. Não, às vezes era um fator feminino leve que poderia se resolver, uma hidrossalpinge ou algum endometrite crônica, né, alguma doença do endométrio. Resolveu, ela não tem outro fator. O marido também não tem outro fator, vai, engravida. Então, a técnica que nós vamos sugerir para o casal depende do diagnóstico que será feito desse casal, da causa dessa infertilidade. Entendi. Então, o ideal é que primeiro a paciente procure um médico especialista para que ele possa avaliar o caso clínico, porque é individual, né? A dificuldade de engravidez varia de uma pessoa para outra, né? Legal, isso mesmo, Júlia. Não existe receita de bolo. Mesmo quando a paciente vá por uma FIV, por exemplo, não existe receita de bolo. Todas têm que fazer esse protocolo. Tem vários tipos de protocolos e vai ser de acordo com a dificuldade que ela apresente. Isso serve até como um alerta, porque a gente tem aí hoje o auxílio da internet, né, que tem o lado bom e tem seus lados negativos, e vira e mexe aparece matérias falando sobre receitas para engravidar. Então, acho que isso serve como um alerta. Tem dificuldade, procura um especialista. Com certeza. É isso, né? Eu acho que assim,
a gente entende que essa questão da infertilidade, do casal infértil, é outro mundo, a gente brinca, né? Então, assim, não é tão simples assim, você, toma esse remedinho aqui que você vai engravidar, mas você nem sabe qual que é a causa, né? Por que levou ela a não engravidar. Sim. Então, procure um colega que milite nessa, que trabalhe, que tenha alguma especialização nessa situação de infertilidade, Sim. porque senão fica perdendo tempo e às vezes não só tempo, dinheiro, desgaste emocional, desgaste. Não, toma isso aqui que você vai resolver seu problema, mas às vezes não é nem aquilo. Sim. Então, assim, a dica é isso que você disse mesmo, procura um profissional capacitado que tenha experiência, né, capacitação Sim. nisso, para não ficar perdendo tempo, porque a gente sabe que o tempo hoje, nossas mulheres, né, o público feminino com 38, 43, 45 anos estão no auge da carreira profissional, às vezes emocional, né? E só que a natureza não é impiedosa, ela não Sim. espera, entendeu? Então nossa idade de corte é até os 35. E se a paciente tem uma endometriose, até antes disso, entendeu? Então, não ficar perdendo tempo, né? Então, às vezes, você já chega com 35 anos para você. E com uma endometriose, por exemplo, nós temos que fazer um diagnóstico mais rápido, preciso, porque ela está perdendo tempo. Às vezes, 2 anos, daqui a um pouco ela não tem mais folículo, ela não vai poder gestar com o folículo dela, e sim ser uma receptora. Existe até uma distorção entre essas informações, é até uma dúvida minha. Hoje, para as mulheres, até qual idade se considera uma idade saudável para ter uma gestação? Boa dúvida. É o seguinte, até os 53 anos, eu acho que a gente entende que isso vai mudar, vai passar para os 55, 56, a paciente pode gestar. Gestar, ela, é lógico que com 53 anos, 50 anos, é muito difícil ela ter folículo dela. Mas gestar, ela até os 53 a gente tem vários relatos na literatura de paciente que gestou com essa idade. Então, mas aquilo que a gente falou, a gente entende que isso pode aumentar. Lógico, né? Nós estamos num ambiente de uma paciente, num cenário que a paciente pode ser portadora de alguma doença, mas que esteja compensada, né? Você não pode pegar uma paciente de 50 anos, obesa, hipertensa, diabética, toda descompensada, que ela não vai conseguir gestar. Isso, se ela tivesse 20, nem com o óvulo dela, ela não iria ter problemas, entendeu? Então, uma paciente que esteja, do ponto de vista de saúde, equilibrado, até os 53 anos ela pode gestar. Bacana, entendi. Entendeu? Entendeu a diferença de gestar e ser com o folículo dela, né? No caso, às vezes você tem um casal de 53 anos, eu quero gestar, ela vai pegar um óvulo de uma doadora, o espermatozoide do esposo, e ela vai engravidar e vai gestar. Tranquilamente, vai ficar grávida, vai ter todos os sinais e sintomas de uma gravidez normal. Entendi, isso é algo novo para mim, porque eu não sabia disso, que até os 55 anos uma mulher ainda podia gestar. Sim. Outro assunto que a gente escuta falar também, além dos tratamentos de alta e baixa complexidade, um dos assuntos mais comentados é a preservação da fertilidade. Tem como preservar a fertilidade feminina ou masculina, doutor? Então, puxando um gancho no que eu comentei agora há pouco, vocês, mulheres, estão... ter filho, a vontade de ser mãe está ficando um pouco mais para frente, né? Pela necessidade primeiro quer estudar, quer ter uma faculdade, depois precisa, não é que precisa se estabelecer profissionalmente, aí depois que eu vou casar, aí depois que eu vou ter filho. E isso leva anos, né? Então, e aí o que a gente faz? Aquilo que a gente mas se ela tem alguma patologia, às vezes antes dos 35 anos. Então, o que a gente faz? E é possível, e isso se faz com muita frequência. Você vai lá e congela seus folículos, entendeu? Júlia, eu nem sou casada, mas eu quero ter filho, mas eu quero, sei lá, daqui 15 anos, 20 anos e tal. E aí, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? A gente congela, faz um estímulo, como se fosse que seria alta complexidade, né? Como se fosse alta complexidade, mas você não vai engravidar.
e faz a captação desses folículos, né? E deixa eles congelados lá. Esses são os seus. Entendi. E aí, entendeu? na hora que você se sentir preparada, Beleza. Aí eu você estou tá com ali 47 resguardada. anos, agora me deu vontade. Já tá tudo bem na minha vida, mas agora eu quero ser mãe. Poxa vida, com certeza você não vai ter mais folículo. Não, mas eles estão Sim. tudo congelado, guardadinho lá e tal. Aí, quantos você quiser, né, e Aham. puder. Vai depender de quantos você conseguiu guardar, né? Conseguiu congelar esses Entendi. folículos. Então, isso assim, é uma realidade isso. Inclusive, a gente tem projetos para Três Lagoas também, entendeu? Para o estado inteiro, mas para Três Sim. Lagoas também. Porque, assim, existe muito mito nisso, né? Eu vou gastar horrores, vem a questão econômica, né? Quanto que eu vou, meu Sim. Deus, eu não tenho condições, agora que eu estou terminando minha faculdade, agora que eu estou não sei o quê. Então, assim, já existem projetos voltados para isso, entendeu? Com a questão de ter um acesso mais fácil, Entendi. economicamente Bacana. dizendo, Sim. entendeu? É lógico, né? A paciente, cada uma vai ter que avaliar se tem patologia ou se não tem e tal. Mas, assim, é totalmente viável e se faz isso muito Sim. já, há certo tempo, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Teoricamente, essas técnicas de reprodução, quanto tempo mais ou menos elas estão em estudos, tem pesquisas sobre elas? A reprodução, a gente tem mais de 30 anos. Faz muito tempo. Bebê de proveta, nós temos Sim. bebê de proveta. O primeiro faz muitos anos, acho que até mais, se não estiver enganado, mais de 30 anos, no Brasil, né? Fora mais tempo ainda. Sim. Agora, a questão da preservação da fertilidade, de congelar óvulo e espermatozoide, isso não é tão antigo, é mais recente, mais uns 5, 6 anos que já vem se fazendo Sim. isso com muita frequência. Entendi. Bacana. E aí, desculpa, só te interrompendo um pouquinho, como que seria isso na prática, Júlia? É o seguinte, a paciente, ela decide, não, eu quero preservar, Sim. né, meus óvulos, quero congelar. Ela faz um estímulo, que não é um estímulo igual como se fosse para fazer engravidar, fazer uma FIV, porque eu só vou fazer captação de folículo. E quando a paciente é mais jovem, a gente usa menos hormônio ainda, entendeu? Entendi. Então ela faz a gente faz um preparo, um estímulo dessa paciente, e aí capta vamos captar esses folículos e vamos congelar. E aí pode ser dúvida sua ou né, das pessoas que têm interesse. Tá, mas se eu congelar e fazer a transferência a fresco, o congelado é melhor, é pior, né? A chance de taxa de sucesso de gravidez, qual que é? Por incrível que pareça, tanto o embrião congelado como o óvulo congelado, a tendência dos estudos é que ele tem uma melhor taxa de sucesso do que o afresco. O que é o afresco? O afresco que você faz naquele ciclo já transfere naquele ciclo, entendeu? Entendi. Então, antigamente era uma preocupação, né? Falar, mas eu vou congelar embrião, aí depois eu descongelo e transfiro, saca a qualidade, como é que tá? Então, assim, o que a literatura vem mostrando, a tendência é que é até melhor. Hoje já está, não existe diferença. E a tendência, pelos estudos, é que melhore, entendeu? Seja melhor, ou seja, um embrião congelado ou um óvulo congelado que você vai descongelar, o óvulo fecundar, aí vira o embrião e você transfira, seja até melhor do que você fazer um afresco, que daquilo que você capta já fecunda e transfere. Sim. Teoricamente, por ser algo recente, eu acredito que não tem uma justificativa, né, para essa melhora, ou já tem algo falando Na verdade, sobre... a justificativa é que você vai melhorando os meios de cultura. Ah, entendi. Né? Vai melhorando isso daí. Bacana. Dentre os fatores que estão aí listados como principais na causa da infertilidade, está a questão da idade, que a gente comentou ainda no começo, e o descontrole hormonal, que foi o que eu dei uma lida, dei uma pesquisada. Existem hábitos de vida que podem prejudicar a fertilidade de um casal? Com certeza. Só voltando aqui uma situação que Sim. eu falei Fica à vontade. foi a questão dos meios de cultura e também
assim, a ciência vem melhorando muito, a gente faz pesquisa de embrião. Sim. Então, a gente congela, teoricamente, os melhores, os mais, os características melhores. Então, isso também é um fator que acaba você melhorando, porque se você vai selecionar os melhores para congelar, é diferente daqueles que você faz a fresco, você não fez pesquisa, né? Teoricamente. Entendi. Então, isso também é um Então, ajuda. a tendência é que o desempenho seja melhor mesmo, Sim. justamente por conta dessa escolha que é feita minuciosamente e selecionada. Sim, a gente faz Entendi. pesquisa de embrião. O que limita hoje ainda um pouco é a questão financeira, né? Para você fazer cada embrião tem um valor que você faz pesquisa para ver as doenças e as características. Então, tem embrião que tem a característica muito ruim, você fala, não, eu nem vou fazer pesquisa nesse, vou fazer nesses aqui e vai desprezando. Bacana. Você falou dos hábitos, né? Que pode Isso. ajudar a piorar. Então, assim, a questão da fertilidade feminina, uma das coisas que não que influencia muito é a questão da obesidade. Então, obesidade, etilismo, tabagismo, tudo isso para ambos os sexos, entendeu? Tanto para o homem como para a mulher. Hábitos de vida saudáveis, que a gente vive na época das guloseimas, né? De comer só coisa gostosa, que não sei o que não... Então, isso acaba prejudicando. Para o homem, a questão do tabaco, o fumo, é até mais importante que para a mulher. Sim. A obesidade, sem sombra de dúvida. Trabalho, a questão masculina, ficar muito tempo sentado. Isso também prejudica a questão ali do saco escrotal, né, da bolsa escrotal. Então, assim, procurar, se a pessoa... mas a minha atividade é essa, diária. Sim. Não, procurar ali, dar um descanso, entre aspas, para sentada, entendeu? Para melhorar isso daí. Entendi. E hábitos de vida, de maneira geral, saudáveis, né? Isso tudo influenciar, mas faz atividade física, isso é bom, é ótimo. Então, mas vai melhorar minha fertilidade? Vai, é lógico que vai. Ou pelo menos preservar mais tempo, né? Entendi. Consumo de álcool, etilismo, também pode ser listado como uma causa aí também. Na verdade, assim, né, Júlia, tudo em excesso não é bom, né? Até hormônio, né? A gente trabalha também com a questão da terapia hormonal para os pacientes, para reposição, e eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: hormônio, ele te faz mal em duas situações. Em falta ou em excesso. Em falta, você fica com todos os sinais e sintomas, né? Por exemplo, da menopausa, do climatério, né? O paciente fica com irritabilidade, fogacho, insônia, secura vaginal, ressecamento da pele. Então, por quê? Porque você está com falta de hormônio. E o excesso de hormônio também te traz problemas. Você vê quando às vezes uma pessoa quer chegar muito rápido a um corpo escultural, uma coisa, ele vai pagar um preço para aquilo, porque você está usando hormônios suprafisiológicos, né? Vamos usar aí, testosterona em doses altas, né? Que não seja fisiológica, você vai pagar um preço daquilo. Então, isso também vai fazer mal. Então, na verdade, é o equilíbrio, né? A menos vai estar fazendo mal também. E a mais também vai te fazer mal. Então, assim, tudo aí vale também para a questão da ingesta alcoólica, né? Então, assim, ele bebe todo dia, vai dar problema, né? Em algum momento vai sentir os efeitos. Vai sentir os efeitos. Socialmente, não, né? É até recomendado, né? Taça de vinho, ou mesmo outras bebidas. Então, assim, mais nada em excesso. Entendi. Então é isso, controlar, ter um controle. Controle, tudo na vida é controle, né, Sim, isso é. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui, fora do que a gente estava discutindo. No caso das mulheres, a questão hormonal é meio que natural com o tempo que ocorra uma queda dos hormônios, né? Isso é natural da mulher, né? Conforme a idade avança. Sim, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo, a testosterona. Vocês saem em desvantagem em relação aos homens. Por quê? Vocês têm 30 vezes menos testosterona que o homem, tá? E, sabidamente,
com o passar dos anos, o homem diminui um pouco menos que a mulher, mas mesmo assim ainda tem 30 vezes mais. Sim. A mulher diminui mais que os homens, ela tem uma diminuição. Principalmente quando entra na menopausa. Sim. Então, existe uma diminuição? Existe diminuição. E aí, o que é o ideal você fazer? Porque assim, hoje, você tem disposição para as atividades físicas, você tem disposição, você não tem, difícil ter, né, depressão, estou falando por questão hormonal, tá? Sim. Não a questão de patologia de depressão, Uhum. né, que todos nós estamos suscetíveis a ter, independente da questão hormonal ou não. Sim. Mas você não tem depressão, você não tem desidratação da pele, você dorme bem, você tem isso. Tirando as exceções, né? O trabalho, o estresse, eu não durmo bem, não. Não, mas não é isso. Estamos falando, assim, num cenário fisiológico. Sim. O que a gente orienta, o que a gente trata na paciente? A gente trata na paciente aquilo que a queixa dela. Então, assim, se ela está... Olha, eu não durmo bem, eu tenho irritabilidade, né? Labilidade emocional, choro fácil, irrito fácil, eu tenho desidratação da pele, eu tenho vontade de nada, eu não tenho vontade, minha diminuição para as atividades do dia a dia está lá embaixo, minha libido está horrível. Então, nós vamos tratar isso. Possivelmente, se você dosar, ela vai estar com os hormônios sexuais todos lá embaixo. Então, o que você vai fazer? Então, a ideia é você voltar aos níveis fisiológicos. Então, se você pega uma paciente de 45, 50 anos, você não vai turbinar uma paciente, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela volte a ter as mesmas disposições que ela tinha quando tinha 25, 28, 27. Entendi. Entendeu? Quando ela Entendi. está... não é oferecer hormônio para a paciente para ela ficar por exemplo, a taxa mais que o homem. Não é isso. Mas é voltar fisiologicamente o que ela era. Então, aí você imagina o ganho que a paciente tem, né? Você pega uma paciente de 45, 47 anos, a cabeça dela, puta, se eu tivesse aquele corpo, a disposição, não o corpo em termos de beleza, o corpo, a minha disposição que eu tinha, a minha cabeça... lá com 25 anos, com 22 anos, nossa, eu seria outra pessoa. É isso que a gente tenta proporcionar, né? A gente não, né? A ciência, né? Você dá hormônios fisiológicos, em níveis fisiológicos para essa paciente. Para ela ter uma vida de boa. Isso é devolver a saúde para a paciente, seja Com física certeza. ou mental também, porque isso mexe muito com a autoestima da paciente, né? E sim, isso porque assim, tudo é tudo interligado. Sim. Né? E assim, é uma situação que a gente sempre orienta as pacientes, saindo um pouquinho da infertilidade, falando para essa questão da menopausa, da reposição hormonal, é assim, a gente precisa estar em equilíbrio em 3 coisas. Um é a questão da atividade física. Você tem que fazer atividade física para o seu ter um envelhecimento saudável. Sim. Né? Para todo o seu organismo, independente de qualquer coisa. A outra é comer bem, se alimentar bem, né? Às vezes o comer bem não é comer, fazer ingestão de alimentos que vão te trazer alguns efeitos colaterais. Então, procurar um nutricionista, fazer balancear isso aí com a atividade que você vai fazer, que tipo de atividade que você vai fazer, para ver o que você vai comer antes, comer depois, pré-treino, pós-treino, no dia a dia. E a outra situação é o hormônio, é você estar em equilíbrio. Então, se você conseguir ficar em equilíbrio nessas 3, assim, melhora demais a qualidade de vida, a paciente vai ficar muito bem, vai bem, obrigado. E isso não é a gente que acha, isso são as pacientes que fazem esse ritual, digamos assim, elas acham, se sentem bem e falam assim, não, eu quero continuar assim, porque antes eu era isso, agora eu estou assim, eu quero continuar assim. E são pequenos hábitos, né? Às vezes são pequenas coisas, mudanças que já fazem toda a diferença. Toda a diferença. Isso não quer dizer que você não vá tomar, mas puxa vida, eu gosto de tomar minha cervejinha no final da semana. Tal. Não, tudo bem. Você não vai tomar muita cervejinha, mas você pode tomar, você tem um hábito saudável. E na verdade, você acaba substituindo, né? Sim. Aquilo que, puta, eu faço isso, fazia isso todo final de semana, tal, agora eu faço isso. Eu faço um pedal, eu faço uma corrida, eu faço não sei o quê, eu mesmo malho em casa, eu faço isso. Então, assim, acaba sendo suprido aquela situação e não tem necessidade de fazer aquilo.
Entendi. Mas não é para deixar de fazer o quê? Não, eu adoro isso. Não, não. Ninguém... Só balancear. Porque também não resolve, né? Você fala, não, Aham. agora você vai mudar toda a sua vida, você vai fazer isso, mas eu não gosto nada disso. Não, se você não fizer isso, não é aquilo que você está dizendo. É procurar achar o equilíbrio em tudo isso, entendeu? Bacana. E aí nós estamos aí para ajudar, né? Para Entendi. tentar facilitar Exato. isso daí. E, doutor, no caso do congelamento de gametas e embriões, como forma de preservação da fertilidade, qual que é a melhor idade para isso? Tem uma melhor idade? Provavelmente sim, né? Que a gente Sim, quanto mais nova, melhor. A data limite, a gente sempre fala que é 35 anos. 35 anos. Porque a partir daí, a gente tem uma queda muito acentuada na reserva de folículo, na reserva ovariana, e nós temos uma diminuição muito grande da qualidade desses folículos, desses óvulos. Entendi. Entendeu? Então, quanto antes, melhor. Eu quero com 28 anos. Joia, vamos preservar, vamos lá, guarda lá. Entendi. E assim, o legal disso é que você, digamos assim, que você preserva vai lá, vai preservar seus embriões, vai congelar com 28, e aí com 32 você, não, eu quero natural tal, você pode desprezar aquilo, você pode, são seus, entendeu? Não. É um resguardo. Isso. Né? É como se fosse uma poupança que você está fazendo. Se você precisar, ótimo, tá aqui, ó, já tinha feito. Não precisei, ótimo. Antes dos 35 eu casei, eu tô aqui e tal. Fiz isso quando eu tinha 27 anos, que eu não tinha encontrado meu príncipe encantado ainda. Achei que fosse encontrar só com 50. Então eu fiz isso, agora tá tudo resolvido. Beleza, vou tentar natural. Você não tem. É lógico, né? Se você não tiver nenhum fator feminino e nenhum fator masculino, por que não tentar natural? Entendi, bacana. E, no caso, eu acredito que a infertilidade, na grande maioria dos casos, ela seja assintomática. Mas tem algum sinal que, conforme o tempo vai passando, que as mulheres tenham, tanto mulher quanto homem, tenha que ficar atento, que pode indicar uma infertilidade? A endometriose, que ela pode fazer o diagnóstico na questão feminina, né? Sim. Esse é um diagnóstico que não depende, assim, ela pode fazer um diagnóstico de endometriose, mas sabidamente a endometriose é um fator que dificulta engravidar, tá? Outros fatores, o masculino você pode pensar, por exemplo, em varicocele, que são varizes na bolsa escrotal, né? Então, assim, o paciente tem varicocele, putz, isso pode me levar à infertilidade, então eu posso já tratar a minha questão da minha varicocele. Da endometriose, eu vou tratar essa endometriose, vou tentar deixar ela controlada, porque possivelmente a hora que eu tiver com 30 anos, a chance vai ter bem menor de outra paciente que não teria endometriose com 30 anos. E aí, assim, outras situações é tentar, né? Que daí você vai perceber que não estou engravidando. Sim, porque, entendi. por exemplo, outra situação, às vezes a paciente tem as trompas obstruídas. Não tem sintoma nenhum, não tem clínica nenhuma, simplesmente ela não engravida. Opa, mas eu tô... Então, assim, às vezes eu falo assim, não, mas eu quero fazer um check-up para saber se eu tenho, se eu tô apta ou não a engravidar. Não existe essa situação. Existe você tentar, né? E depende da idade do casal. Faz 6 meses, eu estou com 30 anos, faz 6 meses que nós estamos tentando e não engravidamos. Bom, vamos fazer uma investigação básica, mas não o contrário. Você chega para mim com 30 anos e fala, não, eu quero fazer os exames, ver se todos os exames possíveis. Não, mas às vezes você não tem nada, que você não tentou ainda. Não tentou. Entendeu? Entendi. Mas tirando algumas situações, igual esse exemplo que eu dei, tanto do masculino como do feminino, isso aí, sim, sabidamente, o paciente pode fazer diagnóstico com 17, 18 anos de endometriose. É isso que eu ia falar, no caso da endometriose, quais são os sintomas? Porque é uma doença que não é nem um pouco rara, Então, tem muitas mulheres que têm. Sim, nós temos, na verdade, não é que a gente, uma situação assim, não é que a gente está aumentando, nós estamos fazendo mais diagnóstico. Sempre existiu, só que falava que uma das falácias era assim, não, depois que casar, passa a dor, né? Então, assim, qual que é a clínica, basicamente, do paciente? Tanto é que o diagnóstico é clínico soberano ainda, não é, eu vou fazer uma ressonância para ver se você tem endometriose. Não. Qual que é a clínica dessa paciente? A paciente ela tem muita cólica, que limita suas atividades do dia a dia quando você está no período menstrual. Essa cólica ela pode ser aumentando ao longo dos anos. Ela pode ter muita irregularidade menstrual.
acentuada com muita cólica. Então, basicamente isso. Paciente que chega, jovenzinha, que esteja com basicamente isso. Não, essa menina, ela menstrua faz... Porque no começo, até 2 anos da primeira menstruação, a gente não... Só se for em casos excepcionais. Você deixa que o eixo ainda está amadurecendo, né? Mas faz 4 anos que ela menstruou e cada vez está piorando. Agora não consegue, enquanto está menstruada, tem que ir no hospital, tomar medicação, fazer na veia. Só medicação em casa não resolve e tal. Possivelmente, isso é uma paciente que você possivelmente tem endometriose. Entendi. Tem alguns exames complementares, o próprio nome diz, né? Exame complementar. Você não chega paciente que está assim, falando, eu vou pedir ressonância, eu pedir ultrassom para todo mundo. Não, você tem que ter uma dúvida e o exame vai te complementar aquele raciocínio. Sim. Ainda, o exame de escolha, de imagem, de escolha, padrão ouro, ainda é o ultrassom, não é a ressonância. Sim. Por quê? Porque ele é operador dependente e é lógico que tem um profissional que se habilite a fazer, ele tem que ter se preparado para aquilo. Sim. Tem um preparo do intestinal para fazer, do paciente, e o profissional que vai fazer, não é um ultrassom transvaginal comum. Você vai tentar ver foco de endometriose, ver alguma lesão, então ainda é o de imagem. Aí você pode me perguntar, mas por que pede a ressonância? Desculpa. Por quê? Porque às vezes você não tem o serviço ou o profissional habilitado, aí a ressonância seria o segundo melhor. Então, vamos fazer esse. Mas ainda é o ultrassom. Então, primeiro... Desculpa. Pode desligar o ar para mim, Val, por gentileza? Aqui na ponta. Então, primeiro é a avaliação dos sintomas. É isso, né? Isso, é a clínica, Então, Júlia. tá. Primeiro é a clínica, primeiro passo. Aí depois, tem exame de sangue, tem alguns marcadores tumorais, mas é a clínica que é soberana. Entendi, bacana. Olha, o HojeCast está se encerrando, a gente está chegando no finalzinho. Mas se você perdeu algum trecho da nossa entrevista, você pode acompanhar aí no YouTube, no portal do Hoje Mais, no Facebook, que você vai encontrar essa entrevista completa. Lembrando também que a gente tem vários outros conteúdos do Dr. Enéas dentro do nosso portal Hoje Mais, e é só você acessar a página Seu Negócio que lá você encontra. Até mais!